para quais psicólogos e psicanalistas é indicada a interpretação dos sonhos? O que significa trabalhar com a interpretação dos sonhos na sua prática? O que significa trabalhar com essa ferramenta? Significa você dominar o diagnóstico psicanalítico. Porque quando você domina o diagnóstico psicanalítico, ou melhor, quando você é especialista na interpretação dos sonhos, você domina o diagnóstico psicanalítico, porque você consegue reconhecer, inclusive dentro dos próprios sonhos, a estrutura da personalidade do paciente, as defesas que ele usa, o jeito que eles estão internalizados, objetos internos. Você é uma autoridade no assunto, você é uma referência na sua região, você sabe o que está fazendo, você consegue identificar a técnica mais adequada para trabalhar com os diferentes quadros clínicos, com os diferentes diagnósticos, porque você é um especialista, você é uma referência, você tem confiança e segurança na ferramenta mais importante da psicanálise para fazer uma escuta do inconsciente eficaz, para fazer o paciente entrar em contato com seus conflitos inconscientes e fazer com que eles sejam percebidos por ele, notados por eles, que ele tenha autoconhecimento sobre esses conflitos, que ele está fazendo de tudo para manter longe da consciência, e isso está fazendo ele adoecer, produzir sintomas e criar um quadro psicopatológico. Quando você sabe trabalhar com a ferramenta da interpretação dos sonhos, você para de perder pacientes, porque eles vão ver valor no seu serviço, eles vão ver progresso durante as sessões, eles vão resolver seus problemas emocionais através da interpretação dos sonhos, através do trabalho com você, porque eles vão começar a se autoanalisar, eles vão começar a olhar para dentro de si mesmos, a olhar para dentro da própria mente, investigar os próprios processos inconscientes e vão começar a notar tudo aquilo que está errado na vida deles. Isso, por um lado, vai deixá-los angustiados, mas, por outro lado, vai deixá-los com um caminho para seguir, uma direção para seguir, porque vai ter uma luz no fim do túnel para esse paciente. E aí você vai poder atrair, captar aqueles pacientes que podem pagar pelo seu serviço. Aquele paciente particular que tem condições de pagar os seus 150, 200, 250 reais por consulta. E aí você vai ganhar mais pelo seu serviço, porque você vai cobrar o preço justo pelo seu trabalho. E os pacientes vão pagar porque eles vão ver resultados, eles vão ver uma pessoa que é referência na transformação deles, porque eles querem transformar a vida deles. E aí você vai conseguir ajudá-los a transformar a vida deles quando você domina essa ferramenta da especialização dos sonhos. Porque daí você vai ter pacientes mais comprometidos com o processo terapêutico. São pacientes que vão estar comprometidos com a mudança deles no processo terapêutico, porque eles querem mudar e eles vão investir um valor justo pelo seu trabalho para poder ter o retorno que eles querem da terapia. E quanto mais você consegue cobrar o preço justo pelo seu trabalho, mais você atrai pacientes comprometidos com o trabalho. Mais você consegue ser reconhecido como autoridade, sem se preocupar com a falta de comprometimento do paciente, porque você vai captar pacientes comprometidos, você vai ficar com eles, você vai selecionar eles. Os outros, os turistas, os pacientes turistas, os pacientes que não investem muito, que não querem saber de grandes transformações, eles vão ficar mais de lado. Porque você vai aumentar o seu valor, vai atender menos pacientes, vai entregar mais qualidade no seu serviço, porque você vai estar com a mente mais afiada, com a mente mais livre, com a mente menos sobrecarregada. A sua autoestima profissional vai estar alta, porque você vai estar fazendo o que você sempre quis, vai entregar os resultados que você sempre quis, vai ser reconhecido por isso, vai ser valorizado por isso e vai ser remunerado por isso também.
E isso vai te dar um sentido de propósito na vida enorme, uma satisfação profissional muito grande, porque você vai finalmente dominar as técnicas que provocam mudança na vida dos pacientes. E aí você não vai se preocupar com a concorrência ou com o preço que a concorrência cobra pelos atendimentos, porque você vai se diferenciar dessa concorrência. A interpretação dos sonhos vai fazer você se diferenciar. Porque a maioria dos colegas acha complexo e foge do assunto, evita o assunto. Até porque as formações não privilegiam a interpretação dos sonhos, dão pinceladas para os alunos. E aí o aluno vai para o mercado de trabalho e começa a atender pacientes e não sabe como trabalhar com sonhos, não sabe trabalhar com a principal ferramenta da psicanálise, porque a sua formação não deu a formação adequada para ele dominar a ferramenta, e também porque o colega acabou não indo procurar isso em outros lugares, como aqui comigo. E aí, o seu atendimento não vai ser um atendimento de extrema qualidade. Você vai ter um atendimento de extrema qualidade quando vai conseguir impactar realmente a vida do paciente, tocar a alma dele com o trabalho que vocês vão fazer junto, com as descobertas, né, do lado mais oculto da mente do paciente, que ele está se defendendo, que ele não conhece, que ele não sabe como funciona. Aí você vai entregar um atendimento de extrema qualidade. E quando você não sabe trabalhar com a ferramenta da interpretação dos sonhos, aí você vai ter que cobrar um valor abaixo do que você gostaria. Você não vai se diferenciar dos demais, você vai ter que se preocupar demais com a concorrência, porque você não vai ser o especialista no seu campo de atuação, você não vai se destacar em relação aos outros colegas. Os pacientes vão sentir a sua insegurança, a sua falta de confiança. É ou não é? Porque não adianta você querer prestar um serviço de extrema qualidade, ser um psicanalista, né, colocando o diploma pendurado na parede do seu consultório. Isso não vai te dar autoridade. Não vai. Porque diplomas pendurados na parede do consultório estão aos montes. Congressos e certificados, colegas aos montes que têm isso. E isso não dá autoridade para você. O que dá autoridade é resultado. O que dá autoridade é transformação na vida dos pacientes. É aí que você vai se transformar uma autoridade. Senão, se você não domina a principal ferramenta da psicanálise, o que distingue a psicanálise das outras correntes psicoterápicas, você não vai conseguir fazer com que seus pacientes tenham insights profundos, porque você não vai conseguir desenvolver uma escuta do inconsciente do paciente, vai ter muita dificuldade de diferenciar as diferentes estruturas da personalidade e, consequentemente, vai ter dificuldade em traçar um plano terapêutico com as técnicas mais adequadas para aquele caso clínico, vai ter dificuldade de entender qual é o prognóstico daquele caso, porque você não fez um diagnóstico psicanalítico da estrutura do paciente. E isso é muito sério. Disso faz com que você não consiga viver do seu consultório particular, por exemplo. De tão sério que é essa questão, de tão sério que é não ser especialista na interpretação dos sonhos, que isso pode afetar você não conseguir viver do seu consultório, você ter que fazer outros trabalhos para sobreviver, você ter o consultório somente para as horas vagas, já que a boa parte do seu dia vai estar no seu trabalho como psicólogo, no RH de uma empresa, numa escola, numa outra instituição filantrópica ou social que você trabalha para poder chegar no fim do mês com uma quantia adequada para poder se sustentar e se manter. E aí você vai acabar recorrendo por desespero, por não saber o que fazer, por já ter perdido as esperanças, você vai recorrer aos convênios. E isso
vai fazer com que seus atendimentos caiam o padrão tremendamente. Primeiro que você, na maior parte dos convênios, vai ter que reduzir o seu atendimento para 30 minutos. E aí você acha que cortando 20 minutos da sua sessão, quase metade da sua sessão, isso não vai ter impacto para o tratamento dos pacientes? É claro que vai. A sessão tem 50 minutos por um motivo bem específico. Se sabe, cientificamente comprovado, que esse tipo de sessão tem mais resultado. E aí você, por ter que ajustar a sua técnica, os seus atendimentos, por falta de especialização, por falta de domínio do diagnóstico psicanalítico e da interpretação dos sonhos, você vai ter muitas interrupções e abandonos de tratamento por falta de resultado. Os pacientes não vão ter o resultado que eles queriam. E aí, mesmo pagando pouco para você, eles vão interromper o tratamento, porque eles não vão valorizar o serviço. E aí, sem autoridade em nenhuma especialidade, o seu atendimento fica generalista demais. Ele vai ficar raso, ele vai ficar superficial, vai ficar na superfície, na ponta do iceberg. Aí você não vai saber fazer o correto diagnóstico do paciente, você não vai saber quem é que está ali na frente de você, você vai sair da primeira consulta, da segunda, da terceira, confuso sobre qual é o quadro clínico. Não vai saber diferenciar um neurótico do borderline, um perverso de um psicótico, porque tem dentro desses quadros clínicos, às vezes, algumas características se sobrepõem, e aí você vai ficar muito confuso nessas diferenças e semelhanças entre os traços e as características de cada quadro clínico. E aí você não vai saber escutar além do que o paciente está dizendo, vai ficar muito colado no discurso do paciente, isso vai ser péssimo para os seus resultados.